Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Também esteja com os irmãos que nos acompanham online. A Laís, ela é um pouco tímida, mas ela é uma benção, irmãos. Quando ela prega, no começo ela chora um pouquinho, mas depois que ela para de chorar, Deus fala forte através da vida dela. É uma bênção na minha vida. Quero agradecer ao pastor Jorge pelo privilégio, pela honra e pela confiança em nós, de nos enviar lá para a igreja do Olho d'Água. Nós possamos atribuir essa confiança. Tenho certeza que nós vamos fazer o nosso melhor naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em Êxodo capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 10. O pastor disse, nós estamos lá na igreja do Olho d'Água. Nós tivemos o nosso primeiro culto à frente da igreja na quarta-feira. Nós estamos com o coração cheio de expectativa, estamos com o coração agradecido a Deus, ao pastor Jorge, confiança a Deus, porque esse é o nosso chamado, esse é algo que queima dentro dos nossos corações. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, à disposição do reino, com certeza Deus, Ele usa as nossas vidas. E tudo que nós possamos fazer seja para a honra e glória do nome dEle. Amém? Também estou muito feliz. Na semana passada assumimos a igreja do Olho d'Água e a gente costuma brincar, eu e a pastora Laís, que quando Deus faz algo na nossa vida, vem tudo de uma vez. Então nós assumimos a igreja na semana passada e ontem nós descobrimos que tem um bebê a caminho. Glória a Deus. Para a honra e glória dele, irmãos. Deus é bom. Deus é muito bom. A igreja já está crescendo. Nossa oração nós pedimos que o Senhor envie as pessoas para lá, já enviou o primeiro. A gente está muito feliz, de verdade. Vamos para a palavra de Deus então. Êxodo 14, a partir do versículo 10. A palavra de Deus vai nos dizer assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Porque, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, ó Pai, pelo privilégio de poder estar na tua casa, Senhor, e já receber de ti através dos louvores, através dos momentos em que nós estivemos aqui, ó Pai. Nós te damos graça porque o Senhor é bom, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento eu te peço que o teu Espírito Santo tome os meus lábios, a minha vida, ó Pai, e fale à tua igreja aquilo que precisa ser dito, ó Pai. Que diminua aqui neste altar o Rafael e que o Senhor cresça, ó Pai. E que tudo que for falado aqui, ó Pai, seja para a edificação do corpo de Cristo, seja para o aprimoramento dos santos, ó Pai, e principalmente para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que o teu Espírito Santo neste momento tenha total liberdade para agir no nosso meio, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e tratar os nossos corações, ó Pai. Esse é o nosso desejo e desde já te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Bom, estava dando essa semana, e aí confesso, pastor, que é muito difícil, né? Porque na quarta-feira eu preguei lá na igreja do Olho d'Água.
Aí hoje estou pregando aqui, domingo eu prego lá de novo. Aí eu falei, semana passada não tinha nada, né? Não tinha uma pregação. E numa semana tem que pregar 3 dias. Confesso que dá um medo, né, gente? A gente fica meio nervoso. E conversando com Deus, eu pedi uma direção para Deus. Pai, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu transmita à tua igreja? E Deus trouxe muito forte ao meu coração algo que nós precisamos parar para pensar um pouco. E se fosse para dar um tema para essa mensagem, seria mudando as nossas perspectivas, mudando as nossas visões, a nossa forma de enxergar a vida. Mas por que isso? Porque hoje nós vemos essa pandemia, tantas coisas que ela trouxe, uma das principais foi o medo. É uma doença muito grave, é um vírus que tem afetado muitas pessoas, causado mortes. Nós vemos que muitas pessoas elas estão sendo afetadas de uma maneira muito radical. Nós vemos pessoas entrando em depressão, pessoas tendo crises de ansiedade, pessoas que estão desesperadas por causa desse vírus. E aí, eu, parando para pensar, eu falei, Deus, frente a tudo isso que nós vemos na TV, tantas notícias, tantas tragédias, você liga a TV e você praticamente só vê notícia ruim, só vê desgraça. A mídia, ela divulga apenas aquilo que dá audiência, coisas ruins. Você não vê, é muito raro você ver uma notícia boa. Qual foi a última vez que nós, assistindo a TV, vimos o número de curados no país? Qual foi a última vez que nós vimos aí as pessoas parabenizando ou se alegrando porque estudos estão avançando para encontrar uma vacina contra esse vírus? Qual foi a última vez? Então, a sociedade ela tem focado apenas no lado negativo das coisas. A sociedade ela tem olhado e fala assim, não tem jeito, vai morrer muito mais pessoas, ainda não chegou o pico, ainda não chegou o pior. Nós, como filhos de Deus, como servos dele, nós temos que nos posicionar contra isso. Nós precisamos tomar atitude e ao invés de permanecermos assim indiferentes, nós nos posicionarmos como filho e declarar palavras que não, isso não vai acontecer. Que Deus vai começar a mudar a história desse mundo, que Deus vai começar a mudar a história do Brasil, que Deus vai mudar a história das pessoas. Nós precisamos parar de apenas olhar para o lado negativo das coisas. E a pergunta que eu quero deixar aqui para nós iniciarmos essa palavra é: em tempos difíceis, quais são as nossas perspectivas ou como estão as nossas perspectivas? No momento de dificuldade, no momento de luta, de batalha, como nós estamos nos comportando? Será que nós estamos só vendo apenas o lado ruim das coisas? Nós precisamos que Deus venha e trabalhe na nossa mente. E em cima desse texto de Êxodo, às vezes os irmãos se perguntam, mas o que tem a ver isso? Se você for olhar aqui o contexto, essa passagem se dá em um momento em que Israel estava sendo perseguida pelos egípcios no deserto. E se você for acompanhar esse texto, e nós vamos ler mais para frente, o povo ele se rebela, o povo ele meio que se volta contra Deus. A gente vai ver lá na frente que quando as coisas acontecem, em todas elas, sejam boas ou ruins, em tudo há um propósito de Deus. E nós precisamos estar atentos para perceber isso. Nós vivemos num mundo que tudo tem que ser prático. É ou não é? Nós temos o macarrão instantâneo, nós temos hoje lanches instantâneos, você coloca lá no micro-ondas, 3 minutos está pronto, é tudo instantâneo, tudo tem que ser muito rápido. As pessoas hoje, uma das maiores frases que a gente vê, que a gente ouve com mais frequência, são as pessoas dizendo, tempo é dinheiro. As pessoas, elas veem apenas o tempo como dinheiro, mas elas se esquecem que tempo também é vida. A forma como nós aproveitamos o nosso tempo diz muito como vai ser a nossa vida agora e no futuro. E se muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que nós desejamos, nós começamos a reclamar. Nós começamos a ficar revoltados. No mundo onde tudo é prático, se alguma coisa sai fora do lugar, se alguma coisa sai do caminho que eu planejei, muitas vezes as pessoas elas ficam revoltadas.
as pessoas elas já começam a murmurar, elas já começam a questionar a Deus. Mas por que Deus? Olha só, já estava tudo certo, eu falei, eu mostrei para o Senhor como era para fazer. Por que não? E nós vemos isso aqui no versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso que nos tem tirado do Egito? O povo estava revoltado. O povo estava olhando para Moisés e eles estavam no deserto falando: Moisés, nós queríamos estar lá no Egito. Pessoal, eles estavam tão desesperados que Deus já estava dando o livramento, a libertação do povo estava acontecendo, e Deus já tinha falado como as coisas iriam acontecer, e o povo começa a querer voltar. O povo fala assim: no Egito estava melhor. E quantas vezes alguma situação aparece nas nossas vidas e a gente fala: ah, meu Deus, Pai, ou tipo, se eu não fosse crente, quem sabe eu não estaria passando por isso. Muitas vezes nós olhamos e invejamos pessoas lá fora. Nós estamos olhando e desejando muitas vezes as coisas que os outros lá fora têm. Quando na verdade nós precisaríamos focar os nossos olhos em Jesus. E entender e olhar para o lado positivo das coisas. O povo aqui, eles estavam saindo, eles estavam sendo libertos. Mas a primeira dificuldade que apareceu, eles já olharam e já falaram: não, nós queremos voltar a ser escravos, nós queremos voltar para o Egito. E o ser humano, ele é assim, o ser humano ele tem como uma característica, principalmente, olhar o lado ruim das coisas. Assim como eu disse no texto, o povo queria voltar para o Egito, né? Porque começou uma perseguição, o faraó estava indo atrás deles, o povo queria voltar para lá, e no versículo 12, você vai ver o que eles falam: não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. A primeira perseguição, o povo já estava pensando que ia morrer. A primeira dificuldade, o povo já falou: não, nós queremos ser escravos, porque os egípcios estão vindo, a gente vai morrer. Quando na verdade Deus já tinha falado que eles não iriam morrer. Se você pegar o contexto ali no capítulo 14 mesmo, lá do versículo 1 ao 4, Deus fala para Moisés, Deus dá orientações para Moisés como as coisas deveriam ser feitas. E aí Deus fala, lá no versículo 3, então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. E aí olha Deus falando: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. As dificuldades que você enfrenta na vida não são para a sua morte, é para Deus mostrar para você que Ele é Senhor da sua vida. É para Ele mostrar que Ele é contigo. É para Ele mostrar para você que você tem que ser dependente dEle. Às vezes Deus permite algumas situações nas nossas vidas para que a gente pare e comece a analisar algumas coisas. Eu vejo muitas vezes nós como filhos de Deus, e eu me incluo nisso também, às vezes querendo caminhar sozinho. Eu falo assim: Deus é isso? Mas eu quero fazer isso, eu vou fazer, Deus. Depois eu até faço o que o Senhor quer, mas deixa eu fazer também o que eu quero um pouquinho. E às vezes Deus permite que algumas provas, algumas lutas venham às nossas vidas, para que a gente pare e reflita um pouco. E eu coloquei 3 pontos aqui que nós precisamos parar para refletir. E o primeiro deles, porque Deus permite que isso aconteça, é para nos mostrar o quão frágeis nós somos. Existem momentos nas nossas vidas que Deus vai permitir que as lutas venham, que as dificuldades surjam, para Ele mostrar que nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nada. Se nós estamos aqui, se nós temos vida, se nós acordamos hoje de manhã, foi pela misericórdia do Senhor. Salmo 103, versículo 14 ao 16. Salmo 103 é um texto que eu gosto muito. Aqueles que me conhecem sabem que acho que é o texto que eu
mais me identifico na Bíblia. Foi esse texto que Deus colocou no meu coração quando eu ainda não era casado com a pastora Laís. Foi às vésperas do nosso casamento. E era um momento muito difícil. Para os irmãos que não sabem, nós casamos em 2 meses praticamente. Nós não tínhamos absolutamente nada. Em 2 meses nós conseguimos uma casa para morar e nós conseguimos tudo, praticamente tudo da nossa casa. A única coisa que nós compramos foi a nossa cama. O resto nós ganhamos tudo. Desde de festa de casamento, enfim, tudo, móveis. E a nossa casa ficou do jeito que nós queríamos. E por que eu falo isso para os irmãos? O Salmo 103, ele fala comigo, porque um dia eu estava indo trabalhar de manhã, e pouco antes de nós casarmos, a Laís, ela tinha fechado o escritório dela, e aí nós íamos casar apenas com o meu salário, que na época era R$ 1.700, se eu não me engano, acredito que seja isso. E um dia indo trabalhar, orando, eu falei, Deus, como que vai ser? Como que vai acontecer, né? Tem tantas promessas, tantas coisas que nós já recebemos, tantas palavras que já foram direcionadas para a nossa vida, mas eu não consigo ver. Não consigo ver. E aí, naquele momento, eu vi quão frágil eu era. Tudo que eu podia fazer para tentar conquistar alguma coisa para o meu casamento, eu tinha na época uma moto, eu já tinha vendido a moto, e aí chegou um ponto que eu falei, agora não tem mais de onde tirar dinheiro, agora é dependência de Deus mesmo. Eu não sei de onde vai vir o recurso, mas eu sei que vem. E aí eu estava caminhando e falando com Deus, e esse texto veio ao meu coração para mostrar o quão frágil nós somos, mas o quão bom Deus é para nossas vidas. Porque quando eu estava andando, o texto que me veio foi, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma, Senhor, e não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Foi como se Deus olhasse para mim e falasse assim, Rafael, você já tentou tudo que você podia fazer. Tudo que estava ao seu alcance você fez. Mas eu não quero que você trabalhe, tente fazer do seu jeito. Eu quero que você descanse em mim. Eu quero que você entenda que você é frágil, que você é fraco. Bendiga o meu nome, agradeça-me por aquilo que eu já fiz por você. Olha para trás tantas coisas que eu já fiz, não vai ser agora que eu vou te abandonar. E essa palavra é para a tua vida. Olha para trás e veja aquilo que Deus já fez por você. Ele não vai te abandonar, Ele é contigo. Mais para frente nesse Salmo, lá no Salmo 103, olha quão frágil nós somos, irmãos. O versículo 14 e 16 que eu ia ler, do 14 ao 16. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha para o irmão do teu lado e fala, você é pó. Você é pó, nós somos pó. O que é o pó, irmãos? Olha lá o versículo 15, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. Nós somos pó, como a erva, veio o vento, levou, acabou, pronto. Olha o quão frágeis nós somos. Olha a fragilidade do ser humano. Nós somos frágeis, mas vamos ver o lado bom de ser frágeis também em Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. Ser frágil, depender de Deus. Isso não é ruim. Reconhecer o quão frágeis nós somos. Isso não é ruim. Porque a palavra de Deus vai dizer, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, vamos nos alegrar porque somos frágeis, porque somos fracos, porque é aí que o poder dele vai se aprimorar nas nossas vidas. É nas nossas fraquezas, é naquilo que você tem dificuldade, é naquilo muitas vezes que você tem medo de enfrentar. Ei, descansa, Deus é contigo, Ele vai te capacitar, Ele vai usar a tua vida, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te sustentar. Não temas. Seja dependente da graça de Deus.
Entenda o quão frágeis nós somos. O segundo ponto, são 13, preciso correr um pouquinho. O segundo ponto, Deus permite muitas vezes que as dificuldades venham para que nós possamos parar para pensar o quão dispostos estamos a aprender com esses momentos. Você já parou para pensar? Frente a essa pandemia, muita gente está tendo que aprender muita coisa. Porque o desemprego veio, a dificuldade financeira muitas vezes veio, a doença muitas vezes veio, a falta dos recursos nas mais diversas áreas veio. E é necessário que nós possamos aprender nesse tempo. O que nós estamos aprendendo nesse período? Em todo o tempo Deus está nos ensinando algo. Se nós pararmos para olharmos a natureza, se nós pararmos para olhar o nosso redor, as pessoas, se você parar e pedir para Deus te mostrar alguma coisa, te ensinar alguma coisa, tenha certeza, Deus vai te ensinar algo. Em todo momento Deus está nos ensinando alguma coisa. E naquele momento Deus estava ensinando para o povo, que estava no meio do deserto, que era o tempo deles caminharem. Enquanto o povo estava clamando, Deus olha para Moisés e fala: por que estão clamando? Diga ao povo que marchem. Momentos nas nossas vidas que Deus, Ele vai ter que falar para mim: você quer aprender alguma coisa? Mas agora é hora de você caminhar. Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos depender de Deus para que Ele nos ensine a caminhar. Porque muitas vezes os nossos passos vão estar confusos. Nossa mente vai estar confusa, a gente não vai saber para onde ir. E é nesse momento que nós precisamos pedir: Deus, me ensina para onde eu tenho que caminhar. Me mostra, guia os meus passos, me mostra o caminho, Senhor. Eu preciso disso. Em Hebreus 12:7 a palavra vai dizer: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Nos momentos de dificuldade, às vezes Deus vai nos disciplinar. Deus usa as dificuldades também como uma forma de disciplina para as nossas vidas. Mas não como algo ruim, mas é porque nós somos filhos. E como filhos, aqui nós temos vários pais, futuramente eu serei pai. E nós vemos que muitas vezes os filhos não entendem, mas pelo fato dos pais amarem a esses filhos, eles vão corrigir. Isso não é ruim. Nos momentos difíceis, Deus quer nos ensinar Deus quer nos lembrar de que nós somos filhos dele. Você é filho. Aqueles o que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos nós. Nós somos filhos. Que nós possamos entender muitas vezes a disciplina e a correção de Deus. Não como algo ruim, mas como um ato de amor de Deus para com as nossas vidas. Porque o Pai corrige a quem Ele ama. E assim é Deus nas nossas vidas. Vai haver momentos que Deus Ele vai nos corrigir também. Amém, irmãos? E o terceiro ponto, para nós já partirmos para o encerramento aqui, Deus também permite que as dificuldades venham sobre as nossas vidas, para que a gente pare e analise como está a nossa fé. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Em meio a tanta incerteza, como está a nossa fé? Será que o medo, o pavor, o desespero tem tomado conta dos nossos corações? Ou será que nós temos a consciência e nós temos a ciência de que nós dependemos de Deus, e que pela fé Ele vai nos sustentar e Ele vai nos livrar desse mal? Ele vai cuidar de nós em todo momento. Muitas vezes nós somos inconstantes na nossa fé. Quantas vezes nós vemos pessoas que estavam dentro das igrejas e a primeira dificuldade que surgiu, elas foram embora, elas saíram. Nós precisamos ser mais constantes na fé, nós não podemos parar. Claro que é um trabalhar de Deus, é um processo. E cada um está em um nível diferente nessa caminhada de fé. Alguns já viveram experiências maiores que fizeram com que essa fé, digamos assim, aumentasse um pouquinho, outros não. Mas a certeza que eu tenho e que eu digo para todos essa noite, Deus, Ele quer que nós cresçamos em fé.
confiança nele. Como que nós podemos continuar nesses tempos difíceis? Como nós exercitamos a nossa fé? É aquilo que eu já falei, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Olhe para trás, veja o que Deus fez. Traga isso, que isso seja um renovo das suas forças para que você continue caminhando, para que você siga caminhando, continue na direção daquilo que Deus te colocou para fazer, daquilo que Deus planejou para a tua vida. O exemplo aqui desse texto, Moisés. Vamos lá. Por que Moisés confiava em Deus? Porque mesmo diante da perseguição dos egípcios, Moisés, lá no versículo 13, ele vai falar: porém disse ao povo Moisés, não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Moisés, mesmo em meio à perseguição, ele tinha confiança em Deus. Por quê? Porque ele sabia que foi Deus que tinha falado para ele tudo o que ia acontecer e o livramento que Deus faria. E sabe por que Moisés também confiava em Deus? Porque se você for lá para frente, vai dizer o texto que durante o dia havia uma coluna de nuvem, quando o povo estava caminhando no deserto, havia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Sabe por que Moisés não tinha medo, ou não temeu, ou não desistiu, não parou? Porque aquilo que ele vivia com Deus não dava margem para ele duvidar do que Deus faria. Essa palavra é para as nossas vidas. Durante o dia, Deus vai colocar uma coluna de nuvem à nossa frente, para que haja proteção, para que haja o refrigério. O deserto é quente, a nuvem de certa forma vinha lá para que o povo não passasse calor. Deus estava cuidando deles no deserto. A proteção de Deus estava sobre a vida deles. E durante a noite uma coluna de fogo, o calor, para que não passassem frio, para que eles não parassem de caminhar, para mostrar a direção. E que em nome de Jesus essa coluna de fogo também, durante a noite, seja sobre as nossas vidas, com o Espírito Santo nos incomodando para acordar de madrugada e buscar a presença dEle, com o Espírito Santo nos acordando e mostrando estratégias de como conseguir caminhar, atingir o objetivo, o foco. Que esse fogo seja a presença viva, real e intensa do Espírito Santo dentro de nós. Moisés, ele só continuou caminhando e não duvidou, porque Moisés tinha fé no Deus que ele servia. Enquanto o povo clamava, Moisés, ele seguia e mandava o povo ficar quieto, falava assim: anda. Que nós possamos, como irmãos, em amor, às vezes olhar alguém em dificuldade ao nosso lado, em amor, e falar: continua andando, não para, Deus está cuidando de você, descansa, confia nele. Que nós possamos ser Moisés, incentivar outras pessoas a continuar caminhando para o propósito maior que Deus tem para todos nós. Nós temos que continuar caminhando independente da situação. Se o povo não continuasse caminhando, o povo não ia ver o mar abrir. Não tem por que Deus abrir o mar se o povo não chegasse lá. Por que Deus ia abrir o mar? Deus tinha falado para o povo: vocês vão sair, eles vão perseguir vocês, o meu nome vai ser glorificado nele, através deles, né, por aquilo que eu vou fazer, mas vocês precisam caminhar. E se o povo tivesse parado? O que ia acontecer? E assim é nas nossas vidas, irmão. Por mais difícil que seja a situação, por maior que seja a dificuldade que nós estamos passando, nós temos que continuar caminhando, porque quem não caminha não vê o mar abrir. Em nome de Jesus, continue caminhando. O milagre que você precisa, a bênção que você precisa, a resposta que você espera, ela vai acontecer sim, mas continua caminhando, porque aí sim Deus vai abrir o mar para você passar. Em nome de Jesus. Só vive o milagre quem para de focar no problema e foca em buscar aquele que pode resolver todas as coisas. Se nós queremos viver milagres, é por isso que nós precisamos buscar mudar a nossa perspectiva. A gente tem que parar de olhar o problema, começar a olhar para aquele que tem a solução para todos eles, aquele que nunca falhou, e aquele que vai nos dar graça para continuar caminhando e vencendo, para a honra e glória do nome dele.
Assim como o texto diz que o nome dele seria exaltado através disso que iria acontecer no Mar Vermelho. Que o nosso milagre, a bênção que nós precisamos, não seja para nosso mérito, mas para que o nome dele seja engrandecido e exaltado. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para receber aplausos, elogios, isso é bom. Mas o principal foco, o nosso principal propósito nessa terra é expandir o reino de Deus. É fazer com que mais e mais pessoas conheçam o Deus que nós servimos. Uma pergunta que eu fiz quarta-feira lá na igreja. Servir a Deus é bom para você? É bom, irmãos? Amém? Por que nós não estamos levando isso para as outras pessoas? Ou por que nós não estamos fazendo mais? Que além do nosso milagre, nós possamos apresentar as pessoas a esse Jesus que pode trazer o milagre à vida delas também. Em nome de Jesus, esse é o desejo que tem que arder no nosso coração, tem que queimar no nosso coração. Esse é o sentimento que tem que estar dentro de nós. Que tudo seja para a honra e glória dele, que nós possamos amar as pessoas, entregar o nosso melhor às pessoas, doar o nosso melhor às pessoas. Nós assumimos a igreja lá do Olho d'Água, pastor, eu não sei se cheguei a comentar com o senhor, mas a frase que nós queremos usar, o nosso slogan, digamos assim, não sei se eu posso usar até esse termo, mas em todas as artes, se você seguir lá a página da igreja Olho d'Água, vai aparecer um lugar para ser amado. Que as pessoas, ao entrarem naquele lugar, encontrem um refúgio, encontrem um abraço de Deus, encontrem o amor de Deus, porque é isso que transforma as vidas. Muitas vezes não é uma pregação, muitas vezes não é uma palavra, mas é o amor. A pessoa se sentir amada. Assim como nós fomos amados, que nós possamos transmitir isso para outras pessoas. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Nós estamos encerrando aqui essa palavra. Mas que Deus continue trabalhando nas nossas vidas e que em nome de Jesus nós continuemos caminhando, que nós não venhamos a parar, que nós possamos refletir sim nessa palavra, que Deus nos mostre, que Deus nos convença, aliás, de quão frágeis nós somos, que isso possa estar dentro do nosso coração, que nós possamos parar para pensar e analisar todas as situações e que nós possamos aprender com elas, que nós possamos refletir como está a nossa fé em Deus. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por esse período, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós fomos tratados, ó Pai, nós fomos ministrados pela Tua palavra, Deus. E te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Deus. O Senhor é um Deus que se faz presente nas nossas vidas. E nós te pedimos, além disso, ó Pai, que nós possamos transmitir o Senhor para as outras vidas também. Que a Tua presença não pare apenas em nós, mas que nós sejamos apenas um canal para que a Tua presença alcance outras vidas e outras pessoas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa falta de fé muitas vezes, ó Pai. Ajuda, Senhor, muitas vezes na nossa incredulidade, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, depender cada dia mais de Ti, Senhor, e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que nós possamos mudar a nossa visão, ó Deus, e começar a enxergar o lado bom das coisas, ó Pai. Que nós possamos ver esperança nas situações, por mais difíceis que elas se apresentem a nós, ó Pai. Que nós possamos ter esperança em Ti, Senhor, que o melhor virá, ó Deus. Que nenhum mal vai chegar à nossa casa, à nossa família, Senhor, às nossas vidas. E que se porventura vier, ó Pai, é porque o Senhor quer trabalhar algo dentro de nós, ó Pai, que nós possamos descansar em Ti. Que nós possamos entender o processo, ó Pai. E que acima de tudo, ó Pai, o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas e através delas, ó Pai. Através da nossa vida, ó Deus. Que o Teu nome cresça, ó Pai. Que o Teu reino possa crescer, ó Deus. Usa-nos, Senhor, como embaixadores do céu aqui nessa terra, que vão levar o reino, que vão levar a salvação, ó Pai, que vão levar vida, que vão levar esperança, que vão apresentar um Jesus poderoso, que pode fazer infinitamente mais, ó Deus. Coisas que muitas vezes têm tirado a paz do nosso coração, nós colocamos aos Teus pés agora, ó Pai.
Cuida, Senhor, de todas as situações. Cuida de nós, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. E que cada um aqui essa noite possa receber uma porção dobrada do teu amor e da tua graça, ó Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.